O final de um possível terceiro ato, a derrota de Kaido e as notícias que vão circular no mundo de One Piece após Morgan noticiar a queda do Yonko. O que irá mudar no mundo e como a marinha vai jogar esse xadrez que vai ser contra os novos ascendentes do novo mundo, os supernovas, a pior geração. Como esses dois grandes poderes vão se enfrentar ao longo do tempo até Luffy se tornar o rei dos piratas. Como a gente viu no Reverie, a marinha tem algo preparado e algo por debaixo dos panos que vai mudar toda a história. Além do SSG criado por Vegapunk, eles estão planejando algo como uma grande limpeza, algo que vai mudar tudo em One Piece, que vai talvez apagar piratas da história e tentar fazer todos os ânimos se acalmarem para eles dominarem e mandarem por mais longos anos. Claro que nossos protagonistas irão impedir isso de alguma forma e a gente vai ter aí um pouco mais de conhecimento do que é esse movimento da marinha. Mas vamos tentar entender um pouco mais ele e como a ordem de matar o Luffy foi feita, porque teoricamente, antes deles saberem que o Luffy ia se tornar o Nika de fato, eles estavam planejando tomar o Wano e capturar a Nico Robin, né? Aí a mudança que teve para capturar o Luffy foi muito drástica, aconteceu de uma hora para outra. Isso passou meio despercebido, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Então já não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, que você me ajuda muito, e assistir o vídeo até o final para entender tudo sobre o grande movimento que a marinha prepara. Primeiro vamos começar com a grande limpeza que a marinha quer fazer, o que isso significa e quais são os motivos dele. Bom, é óbvio que a cada momento que está passando da Guerra de Wano, existe um perigo maior sobre notícias serem vazadas, sobre informações que deviam permanecer quietas estarem aparecendo a público, principalmente para aqueles que estão propensos a se tornar o rei dos piratas. Luffy é um deles, aquele que tem o bando mais recheado de pessoas que conseguem entender essas informações. Por exemplo, a Robin, que consegue ler os poneglyphs. Então a gente tem aí um bando que consegue fazer muitas coisas diferentes e que pode se tornar um problema muito grande para a marinha. E a grande limpeza vai não só desse bando, mas até como, por exemplo, piratas menores ou até mesmo reinos que tentaram se opor às vontades deles. Para começar, a gente tem um ser tratado como o deus do mundo que consegue ordenar essa grande limpeza. Então ela teve a oportunidade de escolher 3 alvos e a gente viu que esse alvo provavelmente não era Luffy do Chapéu de Palha. Afinal, o caminho para o Wano, ele sempre foi dito como capturar a Robin e tentar tomar o país dos samurais. Isso não aconteceu, obviamente, e muito menos eles esperavam que Kaido iria perder e iria ficar fraco o suficiente para ser derrotado depois disso. Era mais fácil eles pegarem a Robin e tirar esse perigo para o mundo, que ela, né, conseguindo ler os poneglyphs, aí toda a história que eles tentaram guardar até hoje iria ser jogada a público e aí o mundo ia virar um caos literalmente. Já que isso não aconteceu, a gente teve a Insama mirando, né, botando o alvo na cabeça talvez da Vivi, o que é mais lógico de se pensar. Era uma família que era, de certa forma, contra o governo mundial e acabou participando do último Reverie. Só que eles ainda são alvos e talvez coisas ditas lá podem ter afetado diretamente a relação deles com essa família que é a família Nefertari. A grande limpeza pode ser justamente para limpar, né, para eliminar esses alvos que possuem um conhecimento e além disso eles são extremamente perigosos, não só por sua força, mas pelo geral deles, né? Como por exemplo, a comparação aqui entre Luffy e Kaido é muito grande, né? Kaido já mostrou muito que ele tem a oferecer para o mundo, então é difícil você querer que ele ultrapasse muito disso. Já o Luffy, ele tá sendo um pirata em ascensão que tá eliminando grandes nomes do mundo dos piratas e que cada vez mais está aumentando sua recompensa, aparecendo com pessoas novas e fortes no seu bando, tendo uma pessoa
né, que é a Robin, que é um alvo muito gigantesco, então ele é um nível de periculosidade para a marinha muito maior do que o Kaido talvez seja, por mais que nele no momento seja mais fraco. E essa coisa da informação ser tão importante assim mostra talvez o porquê da Vivi ser a escolhida para ser eliminada entre Luffy e Barba Negra. Agora, tirando essa ideia de que Shanks é um vilão e a gente pensar que ele foi avisar talvez sobre o Barba Negra, como que eles mudaram a ideia sobre o Luffy, né, se tornar o alvo principal do país Wano? Por que que eles sabiam que a Nika, que o modelo Nika, né, a Hito Hito no Mi modelo Nika ia despertar e ia se tornar um perigo muito maior do que talvez o próprio Kaido, né? Lembrando que talvez o Kaido seja de certa forma imortal, mas para ele não ter sido alvejado é porque o Luffy nesse momento era de muita importância. Esse despertar ia ser realmente algo crucial para eles escolherem o Luffy como alvo. Eles até saíram da coisa principal que eles tinham ido, que era a Nico Robin e tomar o país dos samurais. E aí aqui já começa grandes perguntas, né? O que é exatamente essa grande limpeza e o que faz ela ser tão importante, né? Para ela talvez ser feita de tempos em tempos. A gente sabe que em diversos momentos teve eras de piratas e por mais que não seja uma grande era, nenhuma delas foi incitada a ser realmente tão grande quanto a atual, a gente provavelmente já tinha passado por grandes limpezas até mesmo na época de Joy Boy. E essa grande limpeza é muito curiosa por enquanto, né? Como ela foi feita antes e o que está acontecendo para ela ser feita agora. Vamos voltar um pouco e pensar, por que a Ino-sama já sabia do despertar da fruta do Luffy e como que ela avisou os Gorosei, né? A gente viu que os Gorosei tinham uma ordem e de repente eles começaram a se preocupar com uma possível nova fruta despertada e que essa fruta seria a do Chapéu de Palha, consequentemente, dando até um pouco de mudança de ar que eles tinham no início dessa guerra. Porque a guerra se começou e eles pensaram muito que Kaido era impossível de perder a guerra, que era muito mais lógico pensar nele saindo vitorioso, nem mesmo cogitando a Big Mom interrompendo ela de alguma forma ou ajudando. Vemos que a Big Mom continua aí firme e forte. Além disso, a gente tem obviamente o fato de que o Luffy, até aquele momento, ele tinha um teto de poder que era limitado pelo Gear 4. E isso muda a partir do momento que ele desperta. Por isso, essa mudança de talvez o Kaido perca a guerra, né? Eles saíram de uma confiança de que essa fruta não iria despertar para talvez isso aconteça e aí a gente pode entrar num problema muito maior, né? Afinal, essa fruta junto do Luffy se torna algo muito perigoso. Não sabemos se é por características específicas do Chapéu de Palha ou se é só porque essa fruta, de alguma forma, ela consegue alterar o personagem e transformar o jeito dele em algo mais amigável. É difícil dizer, porque a gente viu não uma, não duas, não 3 vezes, mas diversas vezes o Luffy conseguindo convencer o povo de tal lugar a ajudar ele a conseguir os seus objetivos e ele salvar o país da maneira que ele queria. Isso acontece em Wano, em Marineford, em Alabasta e em tantos outros arcos. A gente vê que ele tem um poder de persuasão, mesmo que ele não faça por querer. E então isso pode ser um dos grandes motivos pelo qual essa fruta é tão temida, além do seu poder, né, diferente, da sua Toon Force ou o que quer que você queira chamar, do despertar da fruta do Luffy. Mas por que isso seria importante e o que faria essa grande limpeza acontecer? Começando, a gente precisa ter um momento específico onde isso vai acontecer. Um momento de conflitos, um momento onde algo pode ser apagado, talvez sem nem as pessoas perceberem, porque existem eventos muito maiores. Então a gente tem aí, por exemplo, a Guerra de Wano acontecendo, vai se tornar aí um grande holofote e que vai mudar basicamente toda a forma com que os seres humanos de One Piece vivem. Aí a gente tem aí alguns alvos que é obviamente Alabasta, como eu falei no início do vídeo, a Vivi é um grande alvo para isso tudo. E agora eles podem, né, além da Vivi, eles podem limpar, né, todo mundo em um ano. Kaido,
é um grande alvo, Big Mom é um grande alvo. E ainda lembrando que eles podem causar a Big Mom a ter um surto psicótico novamente, causando ainda mais destruição. E aí quem irá parar ela, né? Já vimos que os 2 supernovas que cuidaram dela antes estão extremamente cansados. Então isso seria um passo para começar a limpar tudo aquilo que está acontecendo na Guerra de Wano, além de talvez estar fazendo coisas por fora silenciosamente, assim como talvez fizeram em God Valley. E aí talvez, dessa vez, o Wano e Alabasta podem ser os alvos. A gente tem um país inteiro para eles invadirem e basicamente só tem gente cansada, né? A gente tem poucos personagens em Wano que ainda conseguem lutar. E eles têm capacidade de chamar um Buster Call, têm a capacidade de evaporar a cidade igual fizeram com Ohara. E como se não fosse o suficiente, ainda tem esse SSG, né? Um novo sistema do Vegapunk. Então, o que pode parar eles? O que vai impedir o Wano de ser destruída se ela realmente for um alvo em potencial? E a grande limpeza é o exato momento onde as coisas vão se equilibrar pro lado da marinha e do governo mundial novamente. Vão subir na balança, né? Eles vão conseguir dominar tudo de novo. Por que a grande limpeza tem que vir nesses momentos, né? O que faz ela acontecer nesse período? É que o mundo pode estar entrando em desequilíbrio por conta de piratas querendo se aventurar no mundo. O Luffy é um deles. E isso acaba tendo pessoas que estão envolvidas em algo muito maior tendo que alvejar esses pequenos alvos que são piratas, que teoricamente não causariam tanto problema. A gente tem toda essa nova geração, né, a pior geração, subindo e alcançando a ascensão juntos, e eles trazendo diversos problemas, se juntando em Yonkous, traçando suas próprias jornadas, seus próprios caminhos para encontrar uma resposta, ou One Piece. E a gente tem aí não só isso, como diversas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo. A gente vai ter Morgans aí para dar notícias 100% confiáveis, né, a fim aí de não trazer clickbaits para a gente descobrir algumas coisas, como por exemplo o que aconteceu com o Sabo e se eles realmente vão agir contra a Vivi por debaixo dos panos. A balança dos três poderes está diretamente destruída pela marinha e pelos supernovas. O que vai acontecer agora? 2 Yonkous caíram. Não sabemos se vai ter a ascensão de um, porque não sabemos o que vai acontecer com o Wano, o que vai acontecer com a Ilha dos Homem-Peixe. E uma curiosidade entre isso tudo é que a gente se encaminha para o dia proibido, né? O dia do desastre. O que vai acontecer? Será que o Luffy vai realmente quebrar a headline? É muita coisa acontecendo e a grande limpeza tem um alvo. Ela possui inimigos e ela vai acabar com esses inimigos de um jeito ou de outro. Ela precisa concluir o desejo de In-sama. E no caso, esses alvos são os seres mais fortes de One Piece lutando e se enfrentando. É como se fosse: deixem eles se matarem e a gente pega o resto, a gente luteia o que sobrou. E é o que o Scratchman Apple falou, é também o que a própria CP0 falou. Então a gente já tá vendo meio que personagens falando sobre isso, né? Vamos nos aproveitar dos vencedores. Então a gente vai se encaminhando aí para isso realmente acontecer, só que numa escala muito maior. E aqui vai uma coisa muito interessante que o Oda falou sobre o final de Wano. Se Luffy conseguir sair dali de maneira segura, livre, conseguir embarcar no Sunny de maneira tranquila, a gente verá desenvolvimentos, né? Acontecimentos se desenvolvendo numa escala global. Uma intensa e emocionante história que vai acontecer e que ninguém nunca chegou perto de ler ou ouvir sobre ela. Eu vou desenhar a grande e maior guerra de One Piece da história. Ou seja, após o final de Wano, independente do que aconteça, não existem pessoas envolvidas na guerra. Todos os seres que estão no Novo Mundo estão envolvidos diretamente nessa guerra. Shanks, os revolucionários, Barba Negra, Luffy do Chapéu de Palha e o governo mundial, a marinha, In-sama.
Isso é uma guerra gigantesca e que vai envolver todos eles em disputas por território, em disputas por informações e em tudo até que o momento chegue, até que nós e os Chapéus de Palha descubram o que é o One Piece. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda muito. E é isso, valeu, falou, um abraço, eu fui!